Limiting global warming to 1.5 degrees by the middle of the century is less likely than ever, but it is possible. DNV's Pathway to Net Zero sets out a technically and politically feasible roadmap to achieving net zero emissions by 2050. Its implementation is hugely challenging, but as world leaders head to Dubai for COP28, the pathway shows how a 1.5-degree future is attainable. Olá pessoal, sejam todas e todas bem-vindos ao Estúdio da PBR, direto da OTC 2024. Nosso bate-papo de agora é com o diretor de engenharia da Petrobras, Carlos Travassos. Travassos, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Vocês receberam no último domingo uma premiação, um prêmio aqui na OTC pela revitalização do projeto de Marlim. Queria começar essa conversa falando um pouquinho sobre esse prêmio que vocês receberam e esse projeto de revitalização que vocês fizeram. Tá bom, Felipe. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. De fato, é a quinta vez que a gente é premiado aqui na OTC Global. Já recebemos 7 prêmios da OTC, 2 no Brasil e agora o 5º aqui em Houston. E para nós ele tem muita relevância, primeiro por ser o prêmio mais importante da indústria de óleo e gás. E o segundo, porque nós somos uma empresa, eu costumo dizer, nós somos uma empresa de óleo e gás, sim, mas uma empresa, sobretudo, de energia e de tecnologia. Tecnologia, ela tá no core das nossas atividades, foi a tecnologia que dirigiu a Petrobras, que fez a gente chegar onde a gente chegou. E o prêmio de OTC, esse prêmio que fala da revitalização de Marlim, na verdade, pelo conjunto de tecnologias que nós implementamos, ele tem uma abordagem que eu diria assim, muito moderna para a indústria de óleo e gás. Os projetos de revitalização eles têm características específicas e eles trazem muitos desafios tecnológicos. São desafios inerentes à implementação dos sistemas de produção, que são típicos da mesma coisa que a gente fez em Tupi, que a gente fez em Búzios, que a gente fez no passado nos sistemas da Bacia de Campos, mas ele tem também os desafios dos descomissionamentos. Citando um exemplo, nós, em todo o sistema de produção, a gente tem que instalar as linhas que fazem elevação e escoamento dos nossos fluidos. No projeto de Revit, nós temos linhas para instalar, mas nós também temos linhas para retirar. E aí tem uma sequência para retirada dessas linhas. Não, eu passo uma linha, por exemplo, uma linha por cima da outra. Nós temos poços que nós temos que amortecer, que nós temos que abandonar, que não são atividades previstas numa implementação tradicional, numa implementação greenfield. Então isso trouxe vários desafios e nós fomos superando um a um. E a gente pode dizer que a gente inaugura uma nova forma de fazer revitalização em Campo Maduro. Que vocês vão levar para outros projetos no Brasil. Sem dúvida, a revitalização desses campos significa um aumento de eficiência. No caso da revitalização de Marlim, a gente está diminuindo em 55% a emissão de gases de efeito estufa e está aumentando a capacidade de produção. Nós estamos tirando 9 unidades antigas e substituindo por 2 unidades novas que já estão lá em produção e que juntas vão produzir 150 mil barris de petróleo por dia. E essa experiência a gente coloca para outras unidades, para outros campos em que a gente já está olhando para a revitalização também. Você já tem projetos hoje sancionados para estender, também levar... Hoje a gente tem projetos assim em avaliação. Quando a gente fala de Albacora, Albacora que é um certame que foi para a rua, quando a gente fala de Barracuda e Caratinga, que é um certame que está na rua, são projetos em que fala de Revit. A gente está revitalizando esses pontos, a gente está repropositando essa produção. Então, assim, a gente tem utilizado bastante a experiência. Vamos então fazer um update aqui para quem está assistindo a gente desses projetos que vocês estão contratando. O que hoje está na rua e como é que estão esses projetos? Tá bom. É uma ótima pergunta, tem sido uma pergunta recorrente aqui, A gente está no nosso planejamento estratégico, a gente tem 14 unidades previstas, do PE 24 e 28.
Dessas 14 unidades, 10 já estão contratadas, né? 4 estão com processo em andamento. Que 4 são essas? A gente tem os 2 CEAPs, a gente tem o Albacora e a gente tem Barracuda e Caratinga, né? Barracuda e Caratinga, a gente está otimista em relação a esse processo, a gente deve estar recebendo a proposta nos próximos meses, né? A Albacora, a gente finalizou o processo de negociação sem sucesso, então hoje a gente tem equipes trabalhando para redesenhar esse bidding, para ver como é que a gente vem, se a gente muda as condições em que esse bid veio somente. Para isso a gente está escutando bastante o mercado, a gente estabeleceu aqui o que a gente chama de salas de colaboração, em que a gente escuta o mercado, captura dele as necessidades e melhora o bid, essa é uma opção. Ou a gente pode redesenhar totalmente esse processo. É uma opção também, a gente, por exemplo, partir para uma unidade própria, enfim, e ver como é que a gente endereça as questões que levaram à baixa competitividade, né? Mas isso você acha que ainda pode sair esse ano? A definição seguramente sai esse ano, a definição de como a gente vai sair esse ano. Não necessariamente a concorrência. A concorrência vai depender da proposta ou da solução que vai ser apresentada. Tá. E tem mais 2 projetos, é Sergipe, né? Isso, CEAP. CEAP também é um projeto bastante desafiador. CEAP tem uma alta taxa de conteúdo local previsto, né? Isso tem trazido desafios adicionais para o mercado. CEAP nós já mudamos, trouxemos algumas mudanças, né, no BID, e a gente está esperando agora ver se essas mudanças vão surtir efeito ou não no processo. Mas, em paralelo, nós já iniciamos um projeto de uma unidade própria. Caso o CEAP a gente não tenha sucesso nas mudanças que a gente está propondo, a gente parte para uma unidade própria, mas as mudanças elas não vão se limitar simplesmente ao modelo de contratação, né, próprio, afretado. Lembrando, CEAP nós tentamos para uma unidade um modelo de BOT, né? Não tivemos sucesso à época, agora o processo de afretamento a gente está fazendo esses ajustes para ver se a gente aumenta a competitividade, vamos ver qual vai ser o resultado, né? Mas a gente já começou a trabalhar num plano C, para isso que é uma unidade própria, e as equipes já começaram a fazer o projeto básico, né? Para que a gente acelerar, caso a gente vá para uma unidade própria, a gente se acelerar. Isso é para tentar manter o prazo do primeiro óleo? Isso ainda está no radar de vocês lá, 2021? Olha, com uma unidade própria é bem difícil que a gente consiga manter esse prazo, porque a gente precisa do tempo de design, do tempo de projeto. Para uma unidade, caso a gente tenha sucesso no certame, aí a gente diria que o prazo está mantido. Mas é importante, a tua pergunta ela é interessante, porque muitas vezes um prazo de projeto ele não significa um atraso na curva de produção. Sim, claro. Porque a nossa curva de produção ela é arriscada. Né? Então a gente coloca ali todos os riscos associados à implementação daquele projeto, alguns podem se materializar, outros não. Enfim, a gente risca isso, então a gente não espera trazer com isso impacto em curva de produção. Quando a gente vê um evento como o ATC, que é um evento muito forte na cadeia de fornecedores do setor de óleo e gás, essa aproximação de vocês aqui com os fornecedores, com as empresas instaladas em Houston, é também uma tentativa de estar mais próximo para diminuir esse gap no fornecimento desses equipamentos? Você capturou muito bem esse ponto. A gente tem 2 razões para estar aqui, além do prêmio. Primeiro é que nós gostamos muito de tecnologia, né? O nosso negócio e a trajetória da Petrobras, ela foi pautada nos avanços tecnológicos que nós obtivemos ao longo do tempo. Então, essa é a primeira razão. E a segunda razão é exatamente a que você pontuou. A gente está em um momento em que a indústria de óleo e gás está com uma série de restrições ao acesso a financiamento, em que os fornecedores estão enfrentando diversos desafios. Então a gente não tem dúvida que a gente vai precisar, o que a gente tem chamado de abraçar esses fornecedores, de estar próximo desses fornecedores, de fazer uma aproximação, de escutá-los muito bem, de entender as necessidades, de entender as dores do mercado, de modo que a gente coloque isso no nosso bidding, né, e no nosso relacionamento. Então são as 2 grandes razões para a gente ter uma presença forte aqui na UTC. Primeiro, tecnologia, e o segundo, aproximação do mercado. A gente sabe que a partir do mercado que a gente vai encontrar as soluções que a gente precisa para implementar os nossos projetos. Legal. Travassos, agradeço mais uma vez a gentileza. Um prazer para mim, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você que está assistindo a gente pelos canais da Agência PBR. Fique com a gente, acompanhe nossa cobertura pelo YouTube.